Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje para o canal. Eu quero trazer para vocês então os 3 melhores e os 3 piores fundos imobiliários para o ano de 2022. Quero te mostrar por que os fundos que eu vou trazer aqui vão se beneficiar do nosso cenário econômico, sobretudo de alta da taxa Selic e de alta do CDI, e eu vou te mostrar quais fundos são esses. E também eu quero te apresentar, te alertar sobre 3 fundos imobiliários que são uma verdadeira cilada. Então, se você não quer cair nessa roubada, assiste esse vídeo até o fim para você então conhecer os 3 melhores e os 3 piores fundos imobiliários para 2022. Mas antes de partir para o conteúdo, eu queria dar aqueles recadinhos de sempre, porque se eu não der esses recadinhos, vocês não lembram. E não deixe então, gente, de dar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e de ativar o sininho para sempre que vier um vídeo novo por aí, você ser notificado em primeira mão. Dado esse recadinho, então, vamos lá para a tela do meu computador para, enfim, você saber quais são os melhores fundos imobiliários e os piores fundos imobiliários, para você, então, ficar bem distante, né? Agora, em 2022. Bora lá! E para falar hoje, então, sobre os 3 melhores e 3 piores fundos imobiliários para 2022, eu vou utilizar aqui a plataforma do Trademap. Eu, inclusive, queria dar essa dica aqui para vocês, pessoal. O Trademap é uma plataforma de cadastro gratuito que você pode utilizar para estudar uma série de ativos, tanto de renda fixa quanto renda variável. Se você quer descobrir os melhores investimentos de renda fixa, em quais corretoras eles estão, se você quer estudar ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e até mesmo ativos do exterior, o Trademap é uma plataforma muito completa que vai te dar uma série de informações para te ajudar, então, a tomar as melhores decisões com relação aos seus investimentos, tá? E aí, partindo para o primeiro desses investimentos aqui que eu quero trazer para você, vou começar pela melhor parte, tá? Pelos melhores fundos imobiliários, depois a gente vai para os piores. E aí, o primeiro deles é o XPML11, tá? O XPML11 é um fundo imobiliário de tijolo do segmento de shopping centers, e a gente sabe que shopping centers sofreram muito durante o ano de 2020 e 2021. Mas agora, em 2022, finalmente parece que a pandemia está caminhando para a reta final, e eu tenho certeza que shopping centers vão se beneficiar, né, dessa recuperação da economia, né, desse fim de pandemia que promete acontecer agora durante o ano de 2022. E pensando em shopping centers, um dos melhores do tipo é o XPML11. E por quê? Eu sempre falo com os meus alunos do curso Investindo Zero que quando você for analisar e selecionar fundos de tijolo, pessoal, você tem que estudar os imóveis que compõem aquele portfólio do fundo, tá? Quando você compra um imóvel, você não se preocupa em ver a localização, o potencial de valorização, quais são as características irreplicáveis daquele imóvel? Com os fundos imobiliários é a mesma coisa. Então eu sempre repito para os meus alunos, tá analisando fundo de tijolo, não esquece de ver quais são os imóveis, quais são as características dele, tá? É exatamente isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Antes de mostrar quais são esses imóveis do XPML11 e por que eles são muito bons, eu só queria dar um recadinho. Algumas vezes no ano eu abro vagas para o meu treinamento, o Investindo Zero. E se você então quiser se tornar um investidor completo, capaz de investir em renda fixa e também em renda variável, e até mesmo investimentos no exterior, não deixe de entrar na lista de espera pelo link que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? E no caso do XPML11, pessoal, pelas informações aqui que o Trademap nos traz, a gente pode perceber que o último rendimento, ou seja, o último dividendo distribuído por ele, foi de 85 centavos, tá? O que, se levado em consideração o preço da cota, corresponde a 0,89% do preço da cota. O que é exatamente, gente, uma métrica chamada de dividend yield aqui nos fundos imobiliários. Sempre que você vê um dividend yield, saiba então que é a relação entre o rendimento distribuído e o valor da cota daquele determinado fundo imobiliário, tá? E no caso do XPML11, então, pessoal, eu quero mostrar para vocês alguns dados que mostram que ele tem tudo para ir muito bem durante o ano de 2022, e eu quero mostrar aqui para você nessa parte de documentos. Se a gente clica aqui, a gente consegue ter acesso ao relatório gerencial, que é um documento que todos os gestores de fundos imobiliários disponibilizam para os seus investidores, para o mercado financeiro de forma geral, mostrando, né, o que está acontecendo com aquele fundo imobiliário. E aqui de cara, no portfólio do XPML11, a gente já tem alguns dos imóveis que compõem o portfólio desse fundo. Temos o Catarina Fashion Outlet Internacional Shopping, Plaza Sul Shopping, o Shopping Cidade de São Paulo, o Shopping Cidade Jardim e o Shopping Bela Vista. Sendo que aqui de cara a gente já tem 2 imóveis que são os meus favoritos dentro desse fundo, que é o Catarina Fashion Outlet e o Shopping Cidade Jardim. Para quem não sabe, esses shoppings eles se localizam, né,
tanto em São Paulo quanto na região metropolitana de São Paulo. O Catarina Fashion Outlet foi criado nos moldes dos outlets norte-americanos, tá? E por isso que ele atrai muitos brasileiros, né? O brasileiro gosta de um desconto, gosta de um outlet. E sinceramente, aqui no Brasil não existe nenhum tipo de imóvel do tipo que se propõe, né, a fazer um outlet, uma ponta de estoque, produtos com preços mais baratos do que o de shoppings tradicionais, que tenha, né, a dimensão, o volume, a diversificação de lojas do Catarina Fashion Outlet. E no caso do Cidade Jardim, ele é um shopping center, pessoal, que atrai o público da cidade de São Paulo, tá? É um público de alta renda, né, que gasta muito. Então, esse shopping center, que já é um dos queridinhos, né, da classe mais abastada lá do município de São Paulo, sempre faz suas compras aqui, sobretudo em lojas de luxo, no shopping Cidade Jardim, o que garante um ótimo faturamento por metro quadrado desse shopping, tá? Então, eu gosto muito do portfólio, são imóveis de qualidade que a gente tem dentro do XPML11 e, felizmente, esse fundo imobiliário tem nos revelado que ele está com patamares, né, de faturamento, patamares de venda que estão se aproximando, né, da época pré-pandemia, o que é, sem sombra de dúvida, muito bom para nós. Quero mostrar para vocês aqui alguns indicadores deles, tá? Aqui no caso, vendas por metro quadrado. A gente está vendo que em 2021, ano passado, houve uma variação, né, de 14,2% positiva de vendas por metro quadrado, ou seja, esse fundo imobiliário realmente está conseguindo vender muito bem, recuperando aquele prejuízo de 2020, que realmente foi um ano muito difícil, né, pessoal? Para todo mundo que trabalhava em shopping, que trabalhava com venda, que tinha uma loja. E a gente vê também que o volume total de venda subiu 18,4% em 2022, mostrando, né, uma franca recuperação desse setor. E o mais interessante do XPML11, pessoal, que ele conseguiu passar por esse momento, né, difícil de crise com uma vacância extremamente baixa, tá? Em novembro de 2021, a vacância dos imóveis que compõem o XPML11 fechou em 4,4% e com uma inadimplência também muito baixa, de 1,1%, mostrando que o gestor desse fundo imobiliário tem feito um bom trabalho. Nesse gráfico você vê a concentração dos shopping centers por regiões aqui do nosso Brasil. 66% dos shoppings do XPML11 estão na região sudeste, 22% no nordeste e 12% na região norte. É interessante ver essa concentração aqui na região sudeste, pessoal, porque isso demonstra, então, uma concentração de shopping centers na região do país que tem o maior poder aquisitivo. E aqui a gente tem um relatório, então, dos shopping centers que compõem o portfólio do XPML11. Shopping Cidade Jardim, Plaza Sul, Shopping Cidade São Paulo, Cidade Jardim, Santana Park Shopping, o International Shopping Guarulhos e o Catarina Fashion Outlet, mais precisamente no município de São Roque, tá? Temos também shoppings no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, no Rio Grande do Norte, na Bahia, no estado do Amazonas, mostrando a diversificação geográfica desse fundo imobiliário, o que também é algo estratégico, tá? Quando a gente fala de fundos imobiliários de tijolo, ter diversificação regional, não ser 100% concentrado em um município ou um estado da federação. E esse, então, basicamente, é o fundo imobiliário queridinho que eu tenho de shopping centers, tá? E é interessante vocês verem que o preço sobre o valor patrimonial da cota está abaixo de 1. Eu sempre falo com os meus alunos que é interessante a gente buscar por bons ativos, fundos imobiliários de qualidade que estejam com preços bons, né, descontados. E o XPML é um deles, tá? Com preço ou valor patrimonial por cota abaixo de 1, sendo negociado a 0,97. Indo para o nosso segundo fundo imobiliário, e agora eu trago um fundo imobiliário de papel. Para quem não sabe, os fundos imobiliários de papel são aqueles que têm seu rendimento atrelado a juros pagos por títulos de dívida com lastro no setor imobiliário. No caso dos fundos de tijolo, os rendimentos que eles pagam para os seus cotistas vêm dos aluguéis desses imóveis, e no caso dos fundos de papel, os rendimentos vêm então pelos juros pagos por esses títulos de dívida, tá? E por que eu escolhi o KNCR11? Em primeiro lugar, porque ele também está com preço ou valor patrimonial por cota abaixo de 1. Eu sempre busco fundos imobiliários que tenham essa métrica abaixo de 1. E por ser um fundo imobiliário de papel, pessoal, está surfando, né, a alta dos juros, a alta do IPCA
em 2021 e também tende a continuar surfando essa alta em 2022, e ele teve como último rendimento 82 centavos por cota, o que dá um dividend yield de 0,82%. Eu quero mostrar aqui também no relatório gerencial do KNCR11, pessoal, porque que ele foi escolhido para ser um dos fundos de papel aqui entre os meus favoritos para 2022. Se vocês forem olhar, olha aqui a alocação total dos CRIs, né, dos títulos de dívida desse fundo imobiliário por indexador. 95%, né, dos títulos de dívida, eles têm taxas de juros atreladas ao CDI. Para quem não sabe, o CDI é uma taxa que anda muito próxima à taxa Selic. Hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, a Selic está em 10,75 e o CDI está em 10,65. E como a gente vai ter uma Selic elevada em 2022 e 2023, esse fundo de papel que tem seus rendimentos majoritariamente atrelados ao CDI e a Selic certamente vai dar bons rendimentos na forma de dividendos para os seus cotistas, justamente por essa exposição aqui significativa majoritária em CDI, tá? E se vocês forem olhar, né, quais são os CRIs que compõem esse portfólio do fundo KNCR11, vocês podem ver, pessoal, que tem uma diversificação muito grande, e isso é muito importante quando a gente fala de fundos de papel, porque se houver algum problema de crédito, algum calote por alguma desses devedores aqui, o fundo vai estar diversificado, aquilo não vai atingir de forma muito contundente o fundo imobiliário. Aqui o CRI que tem a maior percentual da carteira, esse daqui do JHSF Malls, e ele corresponde a 7,7% da carteira, ou seja, a maior concentração desse fundo corresponde a uma parte significativamente pequena desse fundo imobiliário. E o terceiro fundo que eu queria trazer aqui para vocês é o PLCR11, que também é um fundo majoritariamente composto por fundos de papel, e ele teve como último rendimento agora no mês de janeiro de 2022 o valor de R$ 1,05 por cota, o que dá um dividend yield acima de 1%, de praticamente 1,2%, ou seja, 1,2% do valor da cota de PLCR11 se traduziu, reverteu em dividendos para o seu cotista, tá? E no caso de PLCR11, por que eu gosto muito dele? Também é um dos meus fundos imobiliários favoritos. Quem me acompanha aqui mais tempo no canal, quem é meu aluno, sabe disso. Inclusive, esse fundo imobiliário está na carteira dos alunos do curso Investindo do Zero. E aqui, majoritariamente, ele tem como indexador, pessoal, o IPCA e, em segundo lugar, a Selic. E fato é que o IPCA ele tem uma tendência de queda em 2022, mas ele ainda vai se manter alto, ele ainda vai escapar da meta de inflação do Banco Central. E em épocas que a gente tem, então, inflação elevada, ter um fundo imobiliário de papel como o PLCR11 é muito bom. E um grande fator que me faz ter o PLCR11 dentre os meus queridinhos do mercado é que ele tem um tempo médio de vencimento dos seus contratos, pessoal, relativamente curto, né? Entre 2 e 5 anos. E por que isso é muito bom? Isso dá uma flexibilidade para o gestor, porque se ele tem contratos mais curtos, no vencimento do contrato, o gestor tem a capacidade de renovar esses contratos com indexadores e com taxas que venham a ser mais atrativas naquele determinado momento, naquele determinado cenário econômico. Então, gosto muito do PLCR11, sobretudo porque ele tem um portfólio atrelado ao IPCA e atrelado ao Selic, e tem em seu portfólio contratos, né, recebíveis imobiliários com prazo médio de duração entre 2 e 5 anos, o que eu acho extremamente estratégico para o gestor. Além disso, que eu gosto muito de mostrar para vocês, ele também está com preço-valor patrimonial por cota abaixo de 1, sendo negociado a 0,95, tá? E esses, então, são os meus queridinhos fundos imobiliários para o momento. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é recomendação de investimentos. Eu estou trazendo para vocês apenas a minha visão de mercado, o que eu analiso em fundos imobiliários, para vocês aprenderem a investir de forma autônoma, tá? Sem ter que ficar dependendo de ninguém e, enfim, sabendo o que você efetivamente está fazendo com o seu dinheiro. E agora a gente vai, então, para os temidos, os piores fundos imobiliários que eu vejo aqui para 2022. São fundos imobiliários que, ao meu ver, não têm atratividade absolutamente nenhuma e que eu fico, então, pessoal, bem de longe, tá? Para mim, esses 3 fundos aqui são 3 fundos cilados. O primeiro deles é o BBPO11. Para quem não sabe, é um fundo imobiliário de tijolo. E sabe, pessoal, quais são os imóveis oferecidos pelo BBPO11? São agências bancárias. E aí eu queria perguntar para vocês,
Vocês acham, né, que daqui a 2, 5, 10 anos a gente vai ter muitas agências bancárias ou poucas agências bancárias? Quero te fazer uma pergunta aí sincera. Qual foi a última vez em que você foi a uma agência física do banco? Eu nem lembro, pessoal. Deve ter tranquilamente, né, mais de um ano que eu tive que ir no banco para resolver alguma coisa. E mesmo assim, eu fui muito, né, pé da vida, porque ninguém gosta de ir em banco, né? Sempre que a gente pode, a gente resolve com o nosso gerente pelo WhatsApp, pelo aplicativo, pelo caixa eletrônico. E aí, gente, um fundo imobiliário como esse, que tem principalmente agências do Banco do Brasil em sua carteira de investimentos. O que vocês acham que vai acontecer com esses imóveis? Eles vão ser muito disputados ou eles vão ter, né, uma taxa de vacância alta, vão ficar largados para escanteio, vão ser difíceis de ser ocupados por inquilinos? Certamente, se você pensa assim como eu, você vai ver que esse é um fundo que no longo prazo ele vai ter uma vacância muito grande, né, pessoal? É um fundo imobiliário aqui, ó, composto por agências do Banco do Brasil. Aqui tem todas as agências, tá vendo? E apesar de grande parte delas hoje, no momento, né, estarem ocupadas, fato é que pro longo prazo eu não vejo com bons olhos, né, a ocupação dessas agências do Banco do Brasil. Então, pelo fato de no longo prazo esse fundo imobiliário possa ter grandes chances de vacância, né? Por causa do tipo e da qualidade desses imóveis que compõem o portfólio do fundo, eu fico bem longe dele, tá? O segundo fundo imobiliário que eu não gosto de jeito nenhum é o XP-CM11. E uma dica que eu trago aqui para vocês, que eu sempre digo e repito para os meus alunos do Investindo do Zero, é: fuja de fundos imobiliários que seja ou monoimóvel ou monoinquilino, ou as duas coisas juntas. O que são fundos imobiliários monoimóveis? São aqueles que só têm um único imóvel em seu portfólio. O que são fundos imobiliários monoinquilinos, que só tem um inquilino em seu portfólio? Isso é exatamente o que tem dentro do XP-CM11. Esse fundo imobiliário só tem um único imóvel na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, e também ele só tinha um único inquilino, que era a Petrobras, tá? E aí, aqui tá o grande perigo de você querer escolher um fundo imobiliário olhando tão somente, né, para o dividend yield, para a quantidade de dividendos distribuídos por esse fundo imobiliário. Se você pegar os últimos 12 meses do XP-M11, você vai ver que ele distribuiu R$ 3,24 por cota, tá, de dividendos, o que dá quase 18%, pessoal, de dividend yield, ou seja, 18% do valor da cota foi revertido para o cotista como dividendos. Mas apesar disso, ele é um fundo extremamente ruim, porque ele tem um único imóvel na cidade de Macaé, lá no Rio de Janeiro, que é o The Corporate Macaé. Ele estava alugado, né, até 2020 para a Petrobras, um único inquilino, e simplesmente agora a Petrobras rompeu o contrato e não vai mais ocupar esse imóvel, que coloca o gestor desse fundo imobiliário em maus lençóis, já que ele vai ter grande dificuldade. Gente, imagina um edifício corporativo inteiro na cidade de Macaé, 100% desocupado, tá? Então, é um fundo que hoje está 100% vago, não está gerando renda para os cotistas. Esse dividendo que vem sendo pago aqui, ele se justifica pela multa de resolução de contrato que a Petrobras está pagando para o fundo, mas depois que essa multa acabar, não vai ter mais fonte de renda para esse fundo, tá? Então, é um fundo extremamente arriscado, monoativo e monoinquilino. E aqui a mesma coisa acontece com o FAMB11, que é o Fundo Imobiliário Almirante Barroso, que tem um único imóvel lá na cidade do Rio de Janeiro, no centro comercial do Rio de Janeiro, tá? E por que eu não gosto desse fundo? Exatamente por esse mesmo motivo. Ele tem só um único imóvel, que é um edifício já relativamente antigo, pessoal, no centro do Rio de Janeiro, e que por ser um edifício relativamente antigo, ele já dá muitas despesas de manutenção para o gestor desse fundo. Aqui, como a gente pode ver, ele também está 100% vago, pessoal, ou seja, não está gerando renda, né, para os cotistas desse fundo imobiliário. Além disso, ele é um fundo de baixa liquidez. Sempre que você vê que após o código do fundo imobiliário, pessoal, tem a letra B, né, após o código dele, significa que é um fundo imobiliário de baixa liquidez, ou seja, ele é pouco negociado no mercado. E aí a gente sempre tem que evitar fundos que tenham baixa liquidez, porque se você compra uma cota desse ativo, depois você vai ter dificuldade de vender, porque ele é um fundo muito pouco negociado. Então tome cuidado com isso. O FAMB11 reúne duas características que eu não gosto em fundos imobiliários. Ele tem só um único imóvel e ele tem baixa liquidez. Então fuja também do FAMB11. E em resumo, pessoal, esses eram os fundos que eu queria trazer aqui para vocês, tanto os melhores quanto os piores de 2022. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixa de deixar um recadinho aqui para mim nos comentários. Se você também tem alguma dúvida, me pergunta por aqui ou me manda um direct lá no meu Instagram, o @SofiaAbreu, que assim que puder eu te respondo com o maior prazer, tá bom? Por hoje é isso e até a próxima, pessoal!